pergunta difícil. Essa necessidade de conter o crescimento, a expansão do agronegócio, essa é a explicação pro fato de que algumas forças políticas no Brasil têm preconceito contra o agronegócio? Que foi uma coisa que me surpreendeu. Como é que você pode ter preconceito contra quem produz comida? Eu acho que muito disso é fruto de desinformação. Desinformação do que está na mesa dele, do processo produtivo. Acho que a gente pode até fazer uma meia-culpa do setor, que a gente tem muitas vezes dificuldade de comunicar. É verdade. A gente é muito bom para se comunicar entre nós, da pujança. Então o agro é extremamente admirado ao mesmo tempo que tem esses detratores. E eu acho que tudo isso é uma grande desinformação. Vou te dar um exemplo de uma outra coisa que se detrata o agro que não faz o menor sentido. Muito se fala sobre o Brasil ser um grande exportador de commodities agrícolas, e isso é um mal para o Brasil. E agora eu pergunto, o fato de a gente exportar muita soja atrapalha em que o fato de a gente exportar produtos tecnológicos de computação? O fato de a gente exportar soja nos impede em que de exportar medicamentos? Então, quer dizer que a gente tem que reduzir a exportação de um produto para aumentar a outra? Qual que é a correlação disso? Então, a gente está detratando o que dá certo aqui no Brasil porque outros não dão. Tem um raciocínio aí que se a gente exporta, tem menos aqui dentro e o preço vai ficar mais alto e vai faltar, né? Isso é muito errôneo também, porque quando a gente olha para o que a gente exporta, é o que a gente tem excedente. Vou te dar um exemplo. Até 15 anos atrás, o Brasil não exportava um saco de milho. Hoje a gente exporta muito milho, somos um dos grandes exportadores de milho do mundo, algo que está diminuindo nos últimos anos porque nosso consumo está crescendo por causa do setor de etanol. Mas por que a gente passou a exportar milho? Porque começamos a gerar excedente produtivo, começamos a produzir mais do que a nossa população consome e o nosso setor industrial consome. Então, os produtos de exportação, só tem 4 produtos basicamente no Brasil que a gente exporta mais que consome. Café, e isso é desde o Brasil imperial, açúcar, e isso é desde o Brasil colônia, soja em grão e algodão. Além desses 4 produtos, nem os que o Brasil é ponta de exportação do mundo, como carne de aves, carne de suínos e carne de bovinos, a gente consome mais do que exporta. Só se exporta o que é excedente produtivo. E se exporta porque há demanda. E aí um outro ponto interessante, que muita gente fala da tal da monocultura, uma coisa que é tão ultrapassada quanto esse pensamento dos detratores. Monocultura não existe. Nenhum produtor sobrevive de uma cultura só. Seria, claro que ele tem culturas principais, como é o caso da soja, a cana, que vai ficar com as suas áreas ali em alguns anos implementadas naquela cultura, porque são culturas perenes. Mas por que se planta tanta soja no Brasil? É porque se gosta de soja, porque é uma commodity? É porque existe demanda. É só a gente olhar. O Fred citou o exemplo de Petrolina. Mas e se a gente aumentasse muito a produção de manga? Nós vamos fazer o que com essas mangas? Pensa na sua alimentação semanal. Quantas vezes a manga está na sua mesa? Quantas vezes uma carne está na sua mesa? E carne, qualquer tipo de carne, é soja mais milho. No mundo inteiro. No mundo inteiro. O farelo proteico mais usado no mundo é o de soja, que serve como a base de proteína de rações. O milho é a base energética das rações no mundo inteiro. Por que se produz tanto milho? Por que se produz tanta soja? Porque a gente gosta de comer carne. Se não tiver demanda, então até para quem é detrator, ele não pode ser hipócrita. Você não pode sentar numa churrascaria... A maioria das pessoas não faz essa conexão, Cristiano. Não faz essa conexão, né? O que o porco come, o que o boi come. Vamos pegar um exemplo paulista aqui. Você pega seu carro e vai para o interior. O que tu vai ver muito aqui? Etanol. Cana. Por quê? Porque tu está abastecendo seu carro à base de etanol e precisa de toneladas de cana para conseguir suprir o tanto de carro à base de etanol que a gente tem no Brasil. Então, basicamente, eu tive até um embate com um ambientalista um dia e aconteceu um fato muito curioso. Saímos do embate, fomos numa churrascaria e eu encontrei com ele lá. E ele não era um cidadão, consumia bem. E aí eu fiquei pensando, assim, me deu vontade de ir lá falar com ele. Falei, nossa, amigo, a gente acabou de sair de um debate bem acalorado no Código Florestal lá de Goiás, na época, e você está aqui representando exatamente o que faz com que a gente tenha que implementar cada vez mais áreas para a cultura da soja. Tu está aqui comendo carne muito mais do que tu precisa. Se tu for numa churrascaria, normalmente tu não come aquele bifinho só para suprir a sua necessidade. Ele comeu em excesso. Então, assim, se a gente quer reclamar,
Pensa nos seus hábitos de consumo. Ninguém está produzindo algo que não vai ser consumido, seja para combustível, seja para alimento. Ô Mota, dentro do que o Cristiano está falando, leite e ovos é soja e milho. Exatamente. Também. Então, quando você consome qualquer lácteo, queijo, manteiga, leite, soja e milho. Ovo, soja e milho. Então é o que ele está falando. O problema do ovo aí que nós tivemos aí outro dia, né? Não é só a galinha poedeira, ela vive de soja e milho. Então, as pessoas têm que pensar, a hora que for fazer um bolo, que for fazer um quindim, a relação que tem que ser feita, olha, para chegar nesse doce, teve que ter ovo, e esse ovo teve que ser botado por uma galinha que comeu soja e milho. Mota, só para não estender muito, eu queria puxar até um ponto. Imagina só, isso que a gente está falando só do processo produtivo, a gente teve que explodir uma rocha para tirar um potássio dela, para colocar no solo aqui do Brasil. Muitas vezes essa rocha estava lá na Rússia, que é um grande fornecedor de potássio para o Brasil, para colocar aqui. Então, quando, por exemplo, você faz um prato bem bom num restaurante, você joga um pedaço de carne fora, se você puxar para trás tudo que você jogou fora, ao jogar fora aquele pequeno pedaço de carne, é impressionante, aí você dá valor no desperdício. Aí você vê o tamanho do desperdício de combustível que nós tivemos que extrair fóssil, petróleo, para movimentar uma máquina que extraiu uma rocha lá na Rússia, transportou para cá, fez um processo industrial para transformá-lo num fertilizante, colocou dentro de uma lavoura, gastando combustível em todo esse processo. Todo o gasto, todo o defensivo utilizado, toda a mão de obra, toda a tecnologia gerou um pedaço de carne. E muitas vezes a gente consome em excesso ou às vezes até acaba desperdiçando. Então não olhe para aquilo só como aquele pequeno pedaço de produto. Aquilo vem de uma cadeia que infelizmente sim, consome muito, mas é para abastecer a nós mesmos. É muito importante isso. Você vê que essas informações raramente chegam às pessoas da forma com a qual vocês estão colocando aqui. É muito difícil alguém fazer a conexão entre o porco, a galinha, o boi e a soja e o milho. Mota, eu vou falar mais. Deitou a cabeça no travesseiro, a sua fronha, agronegócio, algodão. Você foi escovar o dente, a pasta de dente tem sebo e osso de boi moído, que é o tutano, para dar aquela liga. É agronegócio. Você foi no banheiro fazer necessidades, depois foi se limpar com papel higiênico, que foi plantado eucalipto e que também é outro case de sucesso brasileiro. Você foi fazer a sua higiene pessoal com papel higiênico, agronegócio de novo. Você está na escola fazendo ali a lição, está com o caderno, está aqui na impressora da Jovem Pan imprimindo uma coisa, agronegócio, papel vindo do eucalipto, 7 anos aqui no Brasil, 6 anos, alguns materiais até 5 anos, você está colhendo, enquanto o mesmo processo de produção na Europa demora de 25 a 30 anos para fazer a mesma coisa. Uma floresta na Finlândia ou na Áustria, se fala que essa floresta que eu estou cortando foi meu avô que plantou, florestas de 30, 40 anos, eu já vi isso já fui pessoalmente visitar isso na Áustria. Então, as pessoas têm que entender, essa mesa aqui, esse cenário aqui todo feito de madeira de MDF, madeira produzida pelo agronegócio. Então, da hora que você deitou na sua cama, e até a hora que você foi na mesa tomar café da manhã, e a hora que você foi fazer sua higiene pessoal, a hora que você está tomando banho, aquele sabonete tem osso de boi moído lá para fazer aquele sabonete. Então, as pessoas não têm noção do que elas estão atacando. Mesmo. Não tem mesmo. Agora, então, a gente já está se encaminhando para o final, tem mais algumas perguntas. Eu queria perguntar a vocês uma coisa muito importante. Qual é o impacto dessas medidas que estão sendo tomadas por Donald Trump, pelo novo governo americano, sobre o agronegócio brasileiro? Isso tem algum impacto? Qual é a avaliação de vocês? Olha, Mota, em termos de números, né, o Cristiano colocou muito bem aqui a questão da demanda. Nós temos aí um país que é a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que ele não pode preterir nenhum dos dois países para a sua alimentação. Ele não pode nem preterir os Estados Unidos, nem preterir o Brasil. Ele não é autossuficiente, a China não é autossuficiente na produção de alimentos. Então ela não pode, e como é muita gente, nós estamos falando aí de 7 vezes a população brasileira, ou 5 vezes a população americana, nós estamos falando, e numa população que vem crescendo o poder aquisitivo, mesma coisa acontece na Índia. A Índia, se tivesse uma alimentação carnívora,
como a nossa ou a chinesa, nós já não daríamos conta da expansão da demanda que nós iríamos ter, que eles têm uma dieta específica. Mas a China ela não pode preterir dos volumes produzidos nem no Brasil nem nos Estados Unidos. No Fórum da Pátria que nós estivemos agora em Goiânia mês passado, nós observamos lá que da época do atentado do 11 de setembro para cá, onde foi ampliado muito a produção de etanol à base de milho nos Estados Unidos, hoje 44% da produção de milho nos Estados Unidos é para a produção de energia, para a produção de etanol. Isso aí não existia há 15, 20 anos atrás. É uma demanda que não existia. Os Estados Unidos produzia aí 230, 240 milhões de toneladas de milho, esse ano vai produzir 400 milhões. E 44% sendo consumido pelo setor de energia. Outro segmento que vem crescendo no Brasil, como o Cristiano citou. Nós temos aí empresas aí ampliando muito a produção do etanol de milho. Então, o Donald Trump, ele sabe, e ele está jogando muito bem, agora a China já estão se acertando na questão de tarifas, eles cansaram, né, Mota, de ter débitos na balança comercial pesados, né, e aonde o mercado americano não conseguia alcançar ou por motivos de protecionismo ou por motivos de competitividade do produto mesmo, como a gente está falando, cada um faz o melhor cada um deve se dedicar àquilo que faz melhor. Uhum. E dessa maneira, a China sabe muito bem que ela não tem condições de sobreviver sem a produção agrícola brasileira e americana. E quando o Cristiano fala das duas culturas, né, o Brasil que tem safra e safrinha, por que a safrinha chama safrinha? Porque a safra, no caso do milho, era grande e a safrinha era pequena. Hoje chama-se segunda safra, porque a partir de 2012 ou 2013 existiu o cruzamento dessas duas linhas e a safrinha hoje ela responde por praticamente 75%, 80% da produção de milho do Brasil vem da safrinha e não mais da safra. E a China, ela compra o milho que ela precisa no hemisfério norte no final do ano, né, que é onde é colhido o milho americano, é colhido a partir de setembro, outubro, está finalizando em novembro em alguns estados, e na segunda compra, ela compra no primeiro semestre aqui no Brasil e para entregar no meio do ano, e aí ela se abastece. E essa demanda não para, como o Cristiano está falando. Quando eu comecei a entrar na agricultura, quando eu saí da faculdade, Mota, quando eu tinha 22, 23 anos, quando se falava que o Brasil ia produzir uma safrinha de 10, 12 milhões de toneladas, era um negócio assim inacreditável. Hoje nós estamos falando de uma safrinha aí de 95, 100 milhões de toneladas. E isso que eu estou te falando é de 2001 para cá. Então essa demanda existe, ela é crescente e eles sabem que eles não podem preterir do Brasil. E o Donald Trump ele está fazendo exatamente o que ele prometeu para o eleitor americano. Ele está America First, ele está protegendo primeiro o seu país e o Brasil, de novo, aqui eu vou falar setor do suco de laranja, o Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo, de laranja e de suco de laranja do mundo. Vou dar um dado para você. Os Estados Unidos produzia 300 milhões de caixas de laranja, das quais 200 milhões, 220 milhões saíam da Flórida. Hoje a Flórida produz 15 milhões de caixas. O greening, a praga do greening, destruiu os pomares da Flórida. Você vai na Flórida hoje, os pomares são totalmente destruídos. O americano tem costume de beber suco de laranja de manhã cedo no café da manhã. São 300 milhões de pessoas tomando suco de laranja no café da manhã. O americano sabe que não pode preterir do Brasil para o seu suprimento de laranja. E laranja não é só suco de laranja, laranja é ração animal, é cápsula de medicamento. Você não sabe a quantidade de desdobramentos que se abrem no setor da citricultura. São essências, são aromas, usa-se em refrigerantes, usa-se em N receitas, usa-se em ketchup. Assim como você pega um boi, o Cristiano pode explicar melhor, quando você pega um boi é aproveitado absolutamente tudo daquele boi. Então, quando a gente fala de questão de competitividade, os grandes players mundiais, eles sabem do que cada um deles precisa. Por exemplo, hoje se você suspender a exportação de laranja para os Estados Unidos, você para com a indústria de suco americana. Eles sabem disso. E aí isso acontece também em outros segmentos
em outros segmentos da produção de proteínas animais ou não ou vegetais, que o Cristiano colocou aqui anteriormente. Eu atribuiria até essa questão do Donald Trump uma questão maior, Mota. Eu vejo que o mundo está passando nesse momento por talvez o fim da era da hiperglobalização. Nós estamos países olhando muito mais para dentro de casa do que como eles podem atingir o mercado exterior. O mercado exterior sempre vai ser importante, mas para um país como o Brasil, ele é muito pequeno perto da nossa economia como um todo. Então a gente tem que olhar essa guerra tarifária como até um dever de casa para o Brasil no futuro. Os Estados Unidos estão olhando para dentro de casa, ele quer trazer de volta as empresas, quer trazer de volta as indústrias para dentro do seu país, quer trazer de volta os empregos para dentro do seu país, já olhando que o futuro pode ser hostil e uma sequência de crises sanitárias, guerras militares que estão se espalhando por coisas que a gente nem imaginava antes da guerra Rússia e Ucrânia, né? Acho que tinha muito ceticismo sobre uma guerra militar no século XXI, mas o Brasil precisa olhar com muito cuidado para esse futuro e o Trump acelerou esse processo. Hoje, dos 12 produtos da nossa balança comercial, 45% deles vão ao mercado chinês. Do agronegócio brasileiro, de tudo que se exporta, praticamente 40% vai ao mercado chinês, da soja 75%. Então nós temos que olhar a nossa dependência de um país só, um país extremamente disciplinado como a China, que já colocou no papel que o futuro do próximo plano quinquenal dele, que eles têm aqueles planos de 15 anos, é reduzir a dependência de alimentos externos. Para onde a gente vai daqui para frente se a China, o nosso grande comprador, vai focar mais no seu mercado interno? Então fica até essa questão do Trump, acelera um processo que já está latente no mundo, de se olhar mais para dentro. O Brasil precisa crescer, nós precisamos aumentar o nosso consumo interno. Se a gente olha para o nível de renda das populações ao longo dos últimos anos, de 2012 para cá, o poder de compra de um americano cresceu 20%, o poder de compra de um chinês cresceu 80%. Nos últimos 12 anos, o poder de compra de um brasileiro caiu 1,5%. Então nós estamos decrescendo o nosso poder de compra, decrescendo a nossa economia num ambiente externo cada vez mais hostil e com países olhando cada vez mais para dentro de casa. Então mesmo o agro brasileiro, que tem uma pujança enorme, tem também riscos muito grandes pela frente. Um último dado para citar, hoje de fertilizantes, que são um dos principais produtos, citei o caso do potássio, que vem da Rússia, por exemplo, grande parte dele, nós temos uma dependência enorme desses produtos. A nossa produção, nós somos um dos maiores produtores globais de alimentos, combustíveis, do agro, e só 16% do que a gente usa de fertilizante aqui dentro do Brasil é produzido aqui. Há 10 anos atrás isso era 35%. A nossa produção está caindo. E por que ela está caindo? É mais caro hoje produzir um fertilizante à base de nitrogênio em São Paulo para ser usado no interior de São Paulo do que trazer um nitrogênio do Irã. Então esse é o modelo de país que a gente está criando, onde produzir aqui dentro não é viável e é mais barato trazer de fora. Isso não vai levar à industrialização do país, isso não vai levar a melhorar a qualidade de emprego e renda aqui dentro do Brasil. Então acho que esse caso do Donald Trump não é ruim para nós, porque os Estados Unidos no agro é o nosso grande concorrente, a China e o sul da Ásia são os nossos grandes mercados, que concorremos inclusive com os Estados Unidos, mas é um exemplo do que o mundo vai viver daqui para frente e o exemplo do que o Brasil precisa melhorar daqui para frente. Precisamos olhar para dentro de casa e fazer um trabalho de base. O setor está indo bem, agora a gente precisa que o Brasil como um todo melhore para que inclusive o nosso agro siga dando exemplo para o mundo.